Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. E nesse vídeo eu quero abordar um tema muito importante com você, que é o déficit aeróbio funcional. Uma estratégia que nós utilizamos antes mesmo de começar a prescrição do treinamento para identificar se o consumo máximo de oxigênio do nosso aluno, da nossa aluna, está abaixo ou acima do esperado. E com isso, é claro, a gente conseguir prescrever com maior acurácia, prescrever de acordo com a necessidade do aluno. Okay? O déficit aeróbio funcional é bem interessante porque a literatura mostra equações validadas para ambos os sexos, feminino e masculino, tanto para ativos quanto para sedentários. E a partir de uma simples equação que leva-se em consideração apenas a idade do seu aluno, da sua aluna, você consegue saber o consumo máximo de oxigênio que é previsto, ou seja, é esperado aquele consumo de oxigênio. Claro, tem uma margem de erro, mas é um bom parâmetro simples de fazer para que você então identifique algumas situações de consumo de oxigênio. É claro que o déficit aeróbio funcional você só vai conseguir calcular se você aplicar um teste físico. Você pode também estimar o consumo de oxigênio, mas o interessante é você fazer um teste físico, uma abordagem que você possa levar esse indivíduo a uma certa condição de cansaço, ou de exaustão, caso seja, claro, sempre avaliando muito bem a população. E o seguinte, o déficit aeróbio funcional, o VO2 previsto, você pode encontrar por essas equações aqui. Mulheres sedentárias, o VO2 ele pode ser estimado, previsto no caso, em 42,3 menos 0,356 vezes a idade da aluna, nesse caso aqui, ok? Já para mulheres ativas, a equação é 42,9 menos 0,312 vezes a idade também. Então, é só em função da idade, e se é ativo ou sedentário. As equações masculinas, homens sedentários, VO2 é igual a 57,8 menos 0,445 vezes a idade. Enquanto que homens ativos, VO2, 69,7 menos 0,612 vezes a idade. Com isso, a gente consegue, então, o nosso VO2 previsto, ok? Aqui nós temos o VO2 previsto para ambos os sexos, dependendo da condição prévia, se é sedentário ou se é ativo. Como que calcula o déficit aeróbio funcional? VO2 previsto menos o VO2 obtido dividido pelo VO2 previsto multiplicado por 100. Aí nós temos em porcentagem o déficit aeróbio funcional, ok? Aí o seguinte, antes mesmo da gente começar a brincadeira, nós precisamos identificar o VO2 previsto. Vamos lá então, homens sedentários, Então vamos colocar aqui, homens sedentários, o VO2, que é o VO2 previsto nesse caso, 57,8 menos 0,445 vezes 64, que é a idade do nosso avaliado sedentário, 64 anos de idade. Logo aqui, então, eu vou ter um VO2, e aí nós precisamos fazer aquela continha, Vamos fazer essa continha aqui, calculadora, usa a calculadora, 445 vezes 64. Vai dar 28,48. Então, é 57,8 menos 28,48. E ao fazer, então, essa subtração, nós vamos encontrar um VO2 que é estimado, olha só, 29,32 ml quilograma por minuto, na menos 1. Então, esse consumo de oxigênio aqui é o consumo de oxigênio estimado para um homem de 64 anos sedentário. Sedentário, é um VO2 aqui bem importante, Esse 29,32 é a base que a gente tem que ter para este homem sedentário. Mas pensa o seguinte, o nosso avaliado, como eu falei para você, tem obesidade, é idoso e também é hipertenso. Nós temos 3 condições bem importantes, fisiologicamente falando, metabolicamente falando e patologicamente falando. As 3 condições: idoso, hipertenso e obeso. E ainda a condição de sedentário. Então, na hora que eu for avaliar o déficit aeróbio funcional, eu tenho que ter bastante cuidado nisso aí. Vamos lá. Quando o aluno fez o teste, nosso aluno sedentário, nosso idoso sedentário, hipertenso e obeso, a massa corporal é de 104 kg. A idade, 64. O tempo que foi gasto no teste
foi de 18 minutos e 40 segundos. Mas, Moa, por que você colocou 0,67? Porque eu preciso passar segundos para minutos. 40 segundos é igual a 2/3 de 1 minuto. Ora, se eu pegar 60 e dividir por 3, vai dar 20 segundos. Então, 20 segundos é 1/3 de 1 minuto. 40 segundos é 2/3. 60 segundos é 3/3, que é 1. Para eu transformar isso aqui para segundos é muito fácil. Basta você pegar o tempo em segundos e dividir por 60. Se eu pegar 30 segundos e dividir por 60 segundos, vai dar 0,5. É meio minuto. Então, você faz a mesma coisa. 40 dividido por 60. Então, nós identificamos ali, eliminamos aqueles passos iniciais e os passos finais, 18,67. A frequência cardíaca final do nosso aluno foi de 105 batimentos. E depois a gente tem que somar os 6,31 ali. Bom, ao fazer toda essa equação aqui, a gente vai chegar num VO2, que é o VO2 obtido. Com todas essas variáveis aqui que a gente identificou, ao fazer todo esse cálculo aqui, né, então a gente já resolveu essa equação, deu 19,42 ml quilograma por minuto na menos 1. Ou seja, olha a diferença aqui que tem entre o VO2 que foi previsto, estimado por essa equação aqui dos sedentários, para esta que foi obtido por meio do teste de Rockport, levando em consideração massa corporal, idade, tempo gasto e a frequência cardíaca final. Então, quando você fizer o teste de Rockport, que eu sugiro fazer com pessoas com baixa mobilidade, pessoas com condições metabólicas, como por exemplo obesidade, né, as próprias doenças cardiovasculares, é um teste bom, tranquilo de fazer. Tem uma equaçãozinha que ela é um pouco mais complexa, mas perfeitamente tranquila de também resolver. E a gente chegou nesse valor aqui, 19,42 ml quilograma por minuto, o obtido pelo teste de Rockport. E o 29,32 foi o valor estimado por essa equação. Claro que se nós tivéssemos feito por ativos, que não foi o caso, né? Se tivesse feito por essa equação de homens ativos, esse valor ia dar mais, né? Porque é esperado que pessoas ativas tenham um consumo de oxigênio superior a pessoas sedentárias. Agora chegou a hora de fazer o nosso déficit aeróbio funcional. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Déficit aeróbio funcional. Bom, o déficit aeróbio funcional, né, a gente vai pegar então o VO2 previsto, que foi de 29,32, diminuir do VO2 obtido, que foi 19,42, e dividir pelo previsto novamente, 29,32. E aí, multiplicar por 100 para chegar em porcentagem. O nosso déficit aeróbio funcional é nítido, né, que o aluno tem um déficit de aeróbio funcional. Por quê? Porque a diferença aqui quase dá 10, né? Quase, dá 9,9 aqui a diferença entre os dois. Então tem uma diferença aí de quase 3 METs. Tem uma deficiência de 3 METs, né? De 3 unidades metabólicas em relação ao que foi obtido. Beleza, vamos fazer aqui a continha. 29,32 menos 19,42. Tudo isso divide pelo 29,32 e multiplica por 100. 33,8. 33,8% de déficit. Olha isso. Olha isso aqui. 33,8% de déficit de consumo de oxigênio. Isso é muito importante. Mas lembra das condições que eu falei iniciais do avaliado? Então isso também tem que ser considerado. Eu não vou conseguir, num período de tempo, por exemplo, de 2, 3 semanas, fazer esse déficit aqui voltar a uma regularidade. Né? Porque tem a parte medicamentosa, tem toda uma série de situações que a gente precisa considerar. Mas fato é que o nosso aluno aqui ele tem um déficit aeróbio de 33,8%. No caso aqui, se a gente for olhar em unidades absolutas, né, 9,9, ele dá quase 3 METs. Quase 3 METs. Teria que aumentar aí um consumo de oxigênio, né, quase 10 ml quilograma minuto, para poder, de fato, fazer com que esse aluno consiga ter uma condição metabólica mais interessante. Isso pensando que o aluno ele é sedentário, né? Não é ativo, ele é sedentário. Então, bastante cuidado, porque é o seguinte, eu preciso organizar um planejamento para que esse déficit aeróbio funcional, ele não venha desse 19 aqui para cá direto. Não, eu tenho que subir devagarinho. 19,42 para 22, né? Aumentar um MET.
um metzinho. Depois de 22, eu vou subindo, né? Eu vou subindo para 25 até chegar nisso aqui. Só que tem que pensar o seguinte, ok? Olha só, olha que interessante. Conforme o tempo vai passando, o aluno também vai ganhando idade, né? Vai passando o tempo, vai fazendo aniversário. Então, conforme eu vou utilizando aqui as informações na equação, esse VO2 aqui, ele vai também diminuindo. Por que vai diminuir? Porque se eu aumentar o valor aqui na idade, como aqui é uma subtração, quanto maior for esse valor, menor vai ser o VO2 obtido, o VO2 previsto. Menor vai ser o VO2 previsto. Então, se aqui, por exemplo, for 70 anos, esse VO2 seria menor do que 29. Outra coisa importante também é lembrar que o fator da massa corporal também interfere diretamente na equação. Se a massa corporal aqui diminui, por exemplo, vamos trabalhar uma estratégia de perda de massa corporal, né, de perda de gordura principalmente, porque aqui tem um grau de obesidade. Vamos supor que aqui o aluno perca, por exemplo, uns 4 quilos, por exemplo, num período de um mês, né? 4 quilos num período de um mês, 6 quilos num período de 6 semanas, né? Uns 6 a 8 quilos num período de 8 semanas, 2 meses, que eu posso voltar a fazer o teste. Eu refaço o teste, esse VO2 aqui, ele, se manter todas as outras variáveis, como por exemplo o tempo e inclusive a frequência, automaticamente o VO2 vai subir. Por quê? Porque o peso diminuiu. Se o peso diminuiu, pode acontecer, por exemplo, da caminhada ser melhor. Esse tempo, então, ele pode reduzir. Reduzindo, esse VO2 aumenta. E aí, quando eu fizer o déficit aeróbio funcional de novo, eu já não vou ter 33%. Eu já vou ter 20%, 15%. Então, aos pouquinhos, com estratégias, por exemplo, tanto de treinamento, quanto estratégias, por exemplo, de reeducação alimentar, né? As estratégias medicamentosas que já acontecem, a equipe interdisciplinar trabalhando junto, eu consigo num período de tempo muito bom, como por exemplo 3 meses, 6 meses, 1 ano, dar uma condição aeróbia mínima para o meu aluno conseguir fazer as suas atividades da vida diária. Uma condição aeróbia mínima para que ele consiga desenvolver as suas funções do dia a dia, né? Porque isso é importante. Esse déficit aeróbio aqui, de quase 34%, ele é preocupante. A gente tem que levantar uma bandeira amarela aí, porque realmente pode acontecer alguma coisa. Sem contar que o indivíduo ele é obeso, olha as condições, idoso e hipertenso, sem contar, né, o sedentarismo. Né? E é uma pessoa, hoje, 64 anos é jovem. 64 anos de idade é muito jovem. Né? Então, você pensa, né, nessas situações do déficit aeróbico funcional, como que você pode, então, planejar o seu treinamento. Sem contar que eu posso pegar esse 19,42 e transformar em velocidade para que eu possa, por exemplo, prescrever o treinamento de acordo com as características de frequência cardíaca de reserva. Então, a gente une todo aquele conteúdo que a gente já estudou até então para conseguir prescrever. E olha que interessante, se eu pegar 19,42, esse valor aqui, e tentar transformar em velocidade, basta você pegar e dividir por 3,5, vamos fazer aqui, quanto é que dá esse valor? 19,42 dividido por 3,5. Eu tenho uma velocidade de 5,6, vou colocar para 5,6, vou arredondar para 5. 5,6 km por hora. Essa é a velocidade de consumo de oxigênio do meu aluno. É a partir dessa velocidade que eu tenho que trabalhar a prescrição. Essa é a minha velocidade de consumo de oxigênio, é o 100%. Então, olha que interessante, um intervalado intensivo para esse aluno aqui é fazer caminhadas, por exemplo, de 6,5 durante 30, 40 segundos e descansar numa velocidade de caminhada de 2 por hora. Esse é um HIIT para o meu aluno, que é sedentário, que é obeso, que é idoso, que é hipertenso. Isso se eu for utilizar, por exemplo, a caminhada. Eu posso utilizar, por exemplo, a bike, a bicicleta? Sim, eu posso utilizar a bicicleta, só que daí eu vou precisar dos parâmetros de frequência cardíaca e também de PSE. Vou trabalhar uma PSE ali perto do 7 a 8 e a frequência cardíaca de reserva eu vou trabalhar ali em torno de 80, 85% da reserva. Se eu quero um intervalo extensivo, 70, 75% de reserva. E aí você consegue eliminar o impacto, né? Devido à obesidade, a gente tenta eliminar um pouco o impacto, mas trabalha com bicicleta. Estímulos como, por exemplo, 8, 10, 12 segundos, 15 segundos, em que a frequência cardíaca chegue a 80, 85% da reserva, por exemplo, com intervalos de 1 minuto e meio, né? E controlando pela PSE, se você quiser fazer isso,
Na escala ali, por exemplo, 7, 8, quando a gente pega aquela escala de Foster de 0 a 10. Ferramentas baratas, né? Ferramentas baratas. PSE, pega o celular e mostra para o aluno. Frequência cardíaca, você pode comprar um relógio inteligente, simplesinho, baratinho, em qualquer loja na internet. Então, dá para fazer muita coisa? Dá. Olha quantas informações que nós temos aqui. Né? E você viu os testes, nós aplicamos o teste na prática, né? Nós fizemos o teste de acordo com a condição do aluno. É costumeiro caminhar, né? A caminhada, inclusive, indicada por médico. Mas, ao fazer o teste, onde a gente estimula o aluno a fazer o mais rápido possível, caminhar o mais rápido possível, a gente conseguiu identificar um déficit aeróbio aí de quase 34%. Então essas informações elas são valiosas porque elas vão ajudar você a prescrever o treinamento com muito mais coerência. E aqui nós estamos falando de populações diferentes dos atletas. Mas as premissas das variáveis de controle e prescrição são as mesmas. Frequência cardíaca, consumo de oxigênio, percepção subjetiva de esforço. O que você vai fazer é olhar para aquilo que deve ser olhado e prescrever de acordo com a necessidade do seu aluno. Beleza, então? Então tá aí para você o teste de Rockport que a gente trouxe aqui nesse curso, né? Um diferencial para você abordar com populações especiais e conseguir prescrever com ciência, certo? Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até mais. Tchau!